Cultura e Saber de hoje veio até a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, conversar com a pedagoga e escritora Aline Nelly, que escreveu o livro A Estrela que Caiu na Mão de Camila. É um livro infanto-juvenil e que trata sobre fake news, que é um tema muito atual, mas que nem sempre é pensado para crianças. Aline, seja muito bem-vinda, eu agradeço a sua participação. E antes de falar do livro, eu começo te perguntando como você se tornou uma escritora, como que foi esse caminho? Muito obrigada. Então, esse percurso ele vem desde a adolescência. Eu sempre gostei muito de artes e na adolescência eu dançava e eu tocava flauta transversal também. E eu cresci nadando no Rio Grande, que é o rio que conecta Minas e São Paulo. E aí eu sempre tive uma conexão muito grande com a natureza e eu sempre criei poesias, participava de concursos. E depois eu fiz artes cênicas, antes de fazer artes cênicas eu fiz teatro por um tempo, e aí depois eu quis trabalhar arte e educação e fiz pedagogia. E aí eu me especializei em ensino de artes, neuropsicopedagogia, e depois eu fiz um mestrado em artes, urbanidades e sustentabilidade na Federal de São João del Rei. E aí, durante o mestrado, eu comecei a fazer um movimento de internacionalização, ganhei um prêmio pela Universidade de Coimbra por um artigo também que eu escrevi. Comecei a publicar também assim, as poesias em revistas, publiquei em uma revista do Ceará também. E eu fui para o intercâmbio na Suíça. Foi muito interessante porque era um intercâmbio na Universidade de Lucerna, com um patrocínio da Unesco. E aí a gente discutiu vários temas, desde mudanças climáticas, educação, democracia e a inteligência artificial. E dentro desse tema, eu pensei nas fake news, porque também foi um subtema. E aí eu comecei a pensar, como pedagoga e arte educadora, como trabalhar esse tema com as crianças, né? Como que as crianças elas poderiam começar a identificar as fake news. E aí foi onde eu tive a ideia de criar A Estrela que Caiu na Mão de Camila. Que é esse livro aqui, eu vou mostrar para a nossa câmera, livro com uma capa bem bonita. Esse livro, conta um pouquinho a história dele pra gente, Camila, Aline. Já tô te confundindo com a personagem do livro. Mas é normal, tem gente que fala, nossa, você é parecida, até porque o Jean, ele criou inspirado em mim também. Eu não tinha, assim, referência, porque era difícil ter protagonistas negras, assim, e negros em livros, né? Então, pensando nisso também, eu quis criar, né, esse livro pensando nesse protagonismo também, nessa representatividade. E a história é de uma menina muito inteligente, brincante, questionadora, que gosta muito da natureza e seus mistérios, e que acontece uma situação ali na cidade de Zapistão, que é uma cidade que usa muito o WhatsApp, então qualquer coincidência com a nossa sociedade não é em vão. E, enfim, começa a circular uma imagem ali que caiu uma estrela na mão de Camila. Uhum. E aí tem todo esse mistério, né? Será que caiu uma estrela na mão de Camila? Não caiu? Que é essa estrela? E tudo já se espalha pelo celular, né? Eu tô vendo Tudo aqui pelo nas celular, imagens. pelas mídias sociais, e aí isso vai explicando, né? Então, assim, o livro ele vai explicando como se dá essa dinâmica do compartilhamento nas mídias sociais, e cita essas plataformas. É bem interessante, né? E, Eline, a gente tem, normalmente esse tema, ele é abordado, mas ele é abordado para adultos, né? Sim, sim. Fala um pouquinho, então, da importância de abordar esse tema numa linguagem infantil que as crianças entendam, porque elas também, de fato, eu acho que você pode explicar isso melhor do que eu, porque você estudou, né, para isso. Como que as crianças são afetadas por falsas notícias? Um exemplo que eu gosto muito de usar e que eu até utilizei também num vídeo, né, assim, das campanhas que eu fiz para divulgar o livro, é as vacinas. A gente teve uma redução na cultura de vacinação por conta de fake news que circularam assim muito nas mídias sociais, falando, né, mentindo que as vacinas elas causam autismo. Sim. Então, com isso, muitos responsáveis legais pelas crianças tomaram a decisão de não vacinar.
Uhum. E cada vez mais as crianças elas chegam com informações. Então, a importância se dá justamente para que os espaços formais e informais de conhecimento, seja ele a escola, centro cultural, comunitário, enfim, todos os espaços que formam as crianças, ensinar a criança a identificar o que é uma notícia falsa e o que não é, para quando ela for acessar as plataformas, ela entender, ela conseguir filtrar e ela adquirir uma cultura científica. Então, é muito importante esse trabalho de identificação mesmo. E essa parte que você falou é muito interessante, né, até fala no livro também, que ali a cidade todo mundo utiliza aplicativo, né, de mensagem, e as crianças hoje elas já nascem com um domínio, né, porque já faz parte da realidade delas, diferentes, por exemplo, da nossa geração, onde a gente passou por essa transição, né, entre o manual e o digital, esse livre acesso à internet, ao uso de novas tecnologias. Então é importante também que elas, já que fazem parte deste universo, né, tão tecnológico e com tanta informação, elas consumam informação de qualidade, né? Exatamente. E o interessante do livro infantil é porque ele utiliza da linguagem verbal e não verbal, que é o que a internet também faz. Então, você tem a imagem ali, muitas vezes a fake news ela é construída da seguinte forma: a pessoa pega ali uma imagem e coloca um texto. Sim. E aí, com isso, constrói-se uma autoridade que dá uma credibilidade. Às vezes a pessoa não tem uma pesquisa naquilo, ela criou aquilo para poder ter o engajamento ali ou causar o caos mesmo, como a gente sabe, e isso tem afetado as democracias, né? Então é muito importante a gente refletir isso profundamente e ensinar as crianças a refletir também, porque, enfim, a sociedade ela é composta por adultos e crianças. Sim. Agora, Aline, a gente sabe que o caminho da Futura não é um caminho tão fácil aqui no Brasil. Conta pra gente como foi conseguir, você citou que fez publicações em revistas antes, de poemas também. Como que foi esse caminho até você conseguir publicar seu livro? Olha, foi um caminho e é um caminho muito difícil, porque eu estudei a minha escola toda, desde a primeira infância, em escola pública, aí consegui fazer a graduação com bolsa parcial, sempre tive que trabalhar e estudar, e aí sempre foi uma luta. E é muito difícil, principalmente quando você não está no eixo Rio de Janeiro e São Paulo capital. E mesmo quando você está no eixo Rio de Janeiro, São Paulo capital, dependendo da periferia que você está, também é muito inacessível. Então a gente tem uma diversidade estadual e regional enorme no Brasil. Então a gente tem muita dificuldade de democratizar os acessos. E um dos grandes desafios de publicar livro também é que hoje a gente tem 2 grandes editoras, e essas 2 grandes editoras, elas acabam dando maior visibilidade para quem é o autor da casa. Então, assim, isso é um fator que dificulta muito, e mostrar, né, a existência do livro, porque, assim, não existe um trabalho de divulgação amplo, então muitas vezes, a própria cidade não sabe que o autor existe, porque não tem um trabalho de comunicação. Sim. E aí, pensando nisso, nas estratégias de divulgação e as dificuldades que eu encontrei no caminho, tanto do primeiro livro e no segundo, eu criei, né, o TikTok. Eu já era presente no Instagram, comecei a ganhar mais visibilidade, e no TikTok, em 3 meses, eu consegui ter mais de 20.000 pessoas com campanhas assim diárias. No Instagram, a ONU começou a me seguir também por conta da relevância do tema. Enfim, então, assim, é um trabalho para você também construir uma visibilidade digital, porque hoje a comunicação se dá muito no digital. Conta pra gente, então, qual que é o endereço das suas páginas, tanto no TikTok quanto no Instagram, o que você aborda nessas páginas? Então, tanto no TikTok e no Instagram @AlineNeli, Neli.
E só que no TikTok eu tô como a mineira. A mineira. É, justamente, falta muito influenciador, assim, de outros estados, né? E que assumem também seu sotaque, é porque eu tô falando aqui, mas volta e meia, se eu tô num lugar, assim, mais informal, o ai sai, o trem sai, não tem jeito. E até o meu livro de poesia tem muito mineirês, porque é o meu jeito, assim, de ser mesmo, né? Sim. Cresci muito indo para Minas Gerais, mesmo vivendo aqui em Ribeirão, eu ia muito para Minas Gerais e meu mestrado eu fiz lá também. Então, sempre tive, né, esse vai e volta. E no TikTok, por exemplo, eu divulgo tanto o meu trabalho como performer, contadora de história, especialista educacional. E eu sou booktalker também no TikTok, que é uma comunidade que vem crescendo. Inclusive, agora o Celton Mello está fazendo também a publicidade. Legal. Que é justamente para estimular as pessoas a indicarem livros, a dialogar sobre os livros e criar mesmo uma reflexão, né, uma cultura contínua de apreciação pela literatura. Então, eu sempre estou lá divulgando livros, tentando construir conversas, e eu estou feliz porque a comunidade digital está crescendo, cada vez chega mais gente. Muito bem. Agora, Aline, esse nosso conteúdo ele está sendo transmitido, aliás, por uma rede de uma casa legislativa, né? Da maior casa legislativa aqui do estado de São Paulo, onde se criam as leis que regem o nosso estado. E aí, você falou um pouco sobre as dificuldades que você enfrentou no momento das publicações. O que você acha que é papel do poder público nesse sentido? O que poderia ser melhorado? O poder público tem um papel de melhorar esse acesso da população a publicações, por exemplo, no seu caso deste livro, a publicação infantil que leva informação de qualidade para as crianças e para os adolescentes, o incentivo da cultura por parte do poder público precisa melhorar? Com certeza, com certeza. A gente tem editais públicos que são muito importantes, mas muitas vezes eles são muito burocráticos. O recurso é pouco para a quantidade de gente, né, produzindo artes e cultura. E também eu acredito que precisa de ter um mapeamento melhor de temas que são relevantes para trabalhar também no currículo educacional. Por exemplo, esse é um tema que ele partiu também de uma escuta com professores, porque as crianças estão chegando cada vez mais às escolas com informações oriundas de fake news e eles não têm material. E é o primeiro livro infanto-juvenil que trabalha esse tema com um protagonismo negro. Ele saiu até numa matéria no jornal da USP, e é muito difícil, igual eu te falei, dar visibilidade, mas ter o apoio do poder público também, para poder abastecer as bibliotecas, não só com o meu livro, mas com outros. Então, muitas vezes a gente tem bibliotecas em escolas, tanto municipais, estaduais, que o acervo não é abastecido há 10 anos. Então, e aí como que a criança ela vai ter um encantamento de ler um livro que, sabe, está defasado? Então, é muito importante cuidar dessa circulação, justamente para a gente construir uma cultura de apreciação pela literatura. E a literatura, eu falo que assim é um caminho sem volta, porque ela permite a gente viver uma vida que não é nossa. E não é a vida só de uma pessoa, é uma vida de uma borboleta, de um peixe, porque cada história traz uma narrativa ali. É muito interessante e fica essa dica aí, né, para o poder público se mobilizar mais neste sentido. Agora, Aline, o livro que a gente divulgou, A Estrela que Caiu na Mão de Camila, não é o seu primeiro livro, né? Estou vendo que tem um livro aí do seu lado, Enquanto Minha Terra Vive, fala um pouquinho dele para gente. Então, esse livro aqui, vou mostrar aqui para o pessoal. Ele é um livro, gente, que eu tenho muito carinho, porque ele tem várias poesias que eu escrevi, e aí eu fiz uma primeira seleção, pretendo lançar outros, porque eu amo a poesia, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é um livro que ele faz um passeio por Minas Gerais, então tem muito mineirês, e ele é uma homenagem, né, ao povo brasileiro, às mulheres, ao povo negro, aos povos indígenas. Também tem poesia que remete à infância, tem poesia política também que faz a gente refletir. E, enfim, assim, e um apreço enorme pelos biomas brasileiros também.
Sim. Então, assim, é um livro que também homenageia, né, a biodiversidade brasileira. Eu vejo que você tem abordado bastante, se você até falou sobre a questão do seu sotaque, né, de Minas, você tem abordado bastante sobre essa imagem, né, do brasileiro, a cultura brasileira, os estados, cada diferença, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo é um estado muito grande, para quem não conhece, tem muitas cidades, 645 municípios, salvo engano, e cada lugarzinho de São Paulo tem uma cultura diferente, tem um sotaque diferente, tem um costume diferente. É importante abordar isso também na literatura, né? Com certeza. E você falando isso é muito legal, por exemplo, eu vim de um lugar de Minas que faz divisa com São Paulo. Então, assim, Minas e a Bahia são os estados que mais fazem divisa com outros estados do Brasil. E cada lugarzinho de Minas tem as coisas em comum, né, que faz Minas ser Minas, mas tem um pouco desses outros estados que fazem a divisa. Então, você chega no norte de Minas, você vê a influência ali da Bahia. Sim. Você vai em Juiz de Fora, você vê a influência do Rio de Janeiro. Ao Espírito Santo, não vou lembrar todos agora. E o povo tem um orgulho danado também, porque o Milton Nascimento escolheu morar lá. Então, você chega lá e você fala, o Milton Nascimento mora aqui, o povo já quer ser seu amigo. Não, e o povo de Minas é muito acolhedor, né? Sim, e você sim. falou isso, também me chamou a atenção, e é importante porque, por exemplo, assim como em Minas, o estado de São Paulo, ele abriga um pouquinho de pessoas de cada lugar do Brasil e também um pouquinho de pessoas de cada lugar do mundo. E aí, quando a gente acessa a nossa cultura, o nosso povo, né, o nosso lugar de fala ali por meio de um livro, por meio de uma música, por meio de uma peça teatral, de uma exposição, eu acho que a gente encontra um pouquinho da gente também nesse lugar, né? Com certeza. E eu, assim, eu adoro ver a diversidade regional. Então, eu sempre tento ter no meu repertório cultural diferentes artistas de diferentes lugares. E eu fico triste porque, assim, eu escuto poucos outros sotaques, porque as portas, elas não estão abertas para todo mundo. Sim. Então, a gente vê hoje poucas pessoas que têm esses sotaques presentes, né, assim, nos espaços. Então, é muito importante, porque isso mostra o tanto que o Brasil, de fato, é um país continental e rico, né? Tá também nesses sotaques, nessas vivências, né? Sim. Agora, Aline, quem quiser encontrar o seu livro também, falar com você, fazer divulgações, eu vou pedir para você repetir suas redes sociais e também como que faz para encontrar suas publicações. Então, pessoal, as minhas redes sociais é @Aline Nelly, N de navio, ELI. Eu sempre falo assim, porque o pessoal confunde com M às vezes. E os meus livros, eles estão disponíveis no site da Editora Caravana. E qualquer dificuldade, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais, que eu ajudo também. É isso. Aline, eu quero agradecer a sua participação, suas falas. Eu quero agradecer você ter vindo até aqui, trazido seus livros também. Quer deixar alguma mensagem final? Ai, pessoal, obrigada quem está assistindo até agora e fortaleçam aí a luta dos artistas e professores, né, do estado de São Paulo e do Brasil. É isso, o Cultura e Saber, ele fica por aqui. Se você perdeu alguma parte, pode acessar ele completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. Até mais!